Boa noite, gente. Tudo bom? A turma está entrando aqui agora. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está no nosso último Ambimete Verde e a gente está fechando com chave de ouro com um convidado super especial, um super parceiro nosso, o Daniel Zacarias, ele que é sócio da Lentes Meio Ambiente e trabalha, é meteorologista, doutor em meteorologia ambiental e trabalha com todas as questões da atmosfera terrestre, as questões da dispersão atmosférica, as interações que isso há com o meio, e a gente vai bater um super papo com ele aqui hoje. Ele já está aqui conosco, vou chamar ele para participar enquanto vocês vão entrando e compartilhando aí com a turma, para que a gente feche aí esse Ambimete Verde com chave de ouro, com esse convidado especial. Olha ele aí, Daniel, boa noite, meu amigo. Tudo bom com você, cara? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Ivan. Tudo ótimo, graças a Deus. Estou ouvindo muito bem. E aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também, cara. Perfeito. Primeiro, queria agradecer o convite, Daniel. A gente, aqui internamente, a turma, internamente e externamente também, a turma, os seguidores, pediam muito para a gente conversar sobre dispersão atmosférica, sobre a atmosfera, e aí a gente não viu candidato mais indicado do que você, né? Nós nos conhecemos na CETESB, né, uma investida que fizemos, acho que em 2014, 2013. Fizemos um curso lá com a turma que entende muito do assunto também. Foi um curso de qualidade do ar, né? E de lá para Foi cá, com a Lígia, não foi? foi, Foi com a Lígia, não foi? foi com a Lígia, foi com a Lígia. Foi muito bom. E de lá para cá a gente se afastou um pouco, mas depois hoje a Lentes e a Avimed são parceiraços aí nos estudos de dispersão. A gente tem todo o apoio de vocês, né, com os dados meteorológicos, que são dados importantíssimos para um bom estudo de dispersão, o desenvolvimento bom desses estudos. Mas se apresenta aí, Daniel, para a turma que não lhe conhece. A gente tem turma aqui de todas as áreas, tem estudante, professor, gestor ambiental, a turma que não lhe conhece. Fala um pouquinho aí de você, o que é que você faz, quais são os teus projetos. Tem bastante gente mesmo entrando. Bom, eu sou meteorologista, trabalho com poluição do ar, trabalho com estudos de dispersão atmosférica, com toda a parte de estudos ambientais, EIA-RIMA. A gente costuma trabalhar, eu costumo dizer que a gente trabalha em grande parte antes das empresas começarem a funcionar. A gente trabalha muito com a parte de planejamento das indústrias. Então, eu falo que o nosso trabalho é ajudar a corrigir o impacto ambiental antes que ele aconteça. Porque depois que aconteceu, o meio ambiente já sofreu aquele dano. Então, como consultoria ambiental, a gente trabalha com o impacto ambiental antes que ele começa na fase de planejamento, de instalação, de licença prévia, com modelagem de poluentes, para justamente evitar aí os danos ambientais. Bacana, bacana, Daniel. Sem querer revelar a sua idade, mas fala pra gente quantos anos você tem de estrada aí, cara. Eu me assustei quando você falou recentemente com a gente. Quanto tempo você tem aí na área? Olha, eu comecei a trabalhar com isso em 2004, faz um tempinho já. Desde 2004 que eu estou aí nessa área, principalmente com simulação computacional de poluentes, né? Modelagem de poluentes. E também com toda a parte de meteorologia, né? Uhum.
Bacana, bacana, Daniel. Eu já troquei uma ideia, inclusive com o professor Eduardo Lucena, num podcast, e a gente conversou e eu considero que o meteorologista, com os engenheiros, sejam engenheiros ambientais ou engenheiros químicos, ele faz uma parceria fundamental para os entendimentos, né, dessas questões ambientais, sobretudo das questões atmosféricas, né, das questões de poluentes na atmosfera. Então não dá para a gente fazer um trabalho isolado, é um trabalho realmente de multidisciplinar e o meteorologista como engenheiro é a casadinha certa aí para que a gente entenda bem aí os resultados e dê boas soluções para os nossos clientes, né? E aí, Daniel, com toda a sua experiência, como é que você acha que o meteorologista ele auxilia, né, na tomada de decisão do gestor ambiental e, consequentemente, na preservação do meio ambiente, né? É, tem uma história que é bastante interessante, que acho que ilustra um pouco esse caso, que é quando a gente faz estudo de dispersão atmosférica, na fase de licença prévia, licença de instalação de empreendimento, em que eles ainda estão dimensionando a altura da chaminé. E a gente faz o estudo de dispersão, e aí ele coloca lá uma altura de chaminé, 30, 40 metros, e a gente faz o estudo de dispersão e não atende, não consegue atender o padrão, né? Infelizmente, a emissão é muito alta, a chaminé é muito baixa e ela não atende o padrão de qualidade do ar. Muitas vezes a gente precisa aumentar a chaminé e a gente costuma fazer esse estudo para tentar encontrar a altura ideal da chaminé para aquele empreendimento, para ele não impactar a qualidade do ar da vizinhança. Aí, a gente coloca lá 40 metros de altura de chaminé, e aí não passa, não atende a legislação. Coloca 50 metros, aí também não atende a legislação. Aí a gente coloca 51, e aí passa a atender a legislação, porque a concentração caiu pela metade. E o engenheiro, o pessoal da indústria fica muito bravo, fala, como assim? 50 metros, a minha concentração está dando 200. 51, minha concentração está dando 50. Porque tem, os meteorologistas que estiverem ouvindo, sabem que tem uma coisa chamada altura de camada de mistura. Quando a emissão é abaixo disso, fica tudo preso. Quando a emissão é acima da camada de mistura, a dispersão tem um incremento enorme, assim, fica muito tranquilo para diluir os poluentes. E é uma coisa que o meteorologista aprende assim no primeiro, segundo ano, e o pessoal da engenharia acaba não tendo esse conteúdo, porque é um conteúdo muito específico de meteorologia. E às vezes, para explicar isso para o empreendedor, é uma dificuldade enorme, porque não consegue visualizar esse tipo de fenômeno atmosférico que a gente estuda. Então, o meteorologista ele tem esse feeling que pode ajudar muito a pessoa que está trabalhando na indústria, que está construindo uma indústria, que está construindo uma fábrica, que está levantando uma chaminé, a conseguir dimensionar esse equipamento sem gastar muito e que ele tenha maior efetividade. Isso é um exemplo clássico para quem trabalha com estudo de dispersão. É verdade. Eu, de uma certa forma, brinco aqui, Daniel. Você sabe também que a gente também trabalha com estudo de dispersão e eu considero que existem quatro grandes pilares assim para a dispersão, mas vamos trabalhar dos três principais que eu acredito. São as condições de atmosfera, as condições climáticas, né? As condições de relevo da região influenciam muito e as condições da fonte de emissão. Aí eu brinco assim, que condição climática, só se a gente colocar São Pedro no projeto para ajudar a gente na coisa. Inclusive, eu já dei de São Pedro aqui no Nordeste, não sei se vocês comemoram aí, mas enfim, só se colocar porque só pedindo aos céus que a coisa realmente não tem como a gente interferir, né? São as condições da própria natureza, de relevo também, mas as condições das fontes de emissão, sim.
essas a gente pode trabalhar, e, cara, muito interessante o que você fala, porque a gente pode trabalhar isso no campo do projeto, né? No campo ainda do planejamento. E é muito bom, você trouxe um exemplo, e existe, claro que a gente passaria a noite aqui falando sobre exemplos, mas vazão de fonte, diâmetro de fonte, né? Velocidade, temperatura, também essas coisas elas vão influenciando menos do que a própria altura, mas elas também, o conjunto delas faz com que a gente projete bem um equipamento, uma chaminé, e que depois do negócio pronto, o cliente não fique com a dor de cabeça de ter que estar trabalhando no processo até às vezes uma realidade que não é possível alcançar, né, investindo caríssimo em processo de abatimento e às vezes não vai chegar no resultado, onde no projeto a gente já poderia ter pensado numa coisa já pronta para aquele ambiente, né? E isso é importante porque, assim, fonte de emissão, ela se comporta, chaminé, que a gente está falando aqui, diferente em diferentes ambientes, em diferentes condições de clima, né? E aí, Daniel, eu queria que você trouxesse para a gente como é que essas variáveis, né, climáticas, de chuva, temperatura, como é que isso influencia nesse processo de dispersão de poluentes na atmosfera? Bom, eu acho que a variável que todo mundo está mais acostumado a ouvir, que aparece como o efeito que mais limpa o ar, é a chuva, né? A chuva, ela realmente ajuda muito a melhorar a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades. As pessoas, quando pensam em poluição, normalmente elas pensam em poluição veicular, que é exatamente o oposto do que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito com poluição industrial e todo mundo sempre pensa, a pessoa que acompanha pelo noticiário, que não trabalha efetivamente no dia a dia com poluição, ela pensa na poluição veicular. E a poluição veicular, o que realmente ajuda muito é a chuva, porque na poluição veicular nós temos dois fatores que são bastante importantes para contribuir aí com a poluição do ar, que é a emissão de poluentes pelo escapamento do carro, que a gente chama de emissão direta, e a emissão por ressuspensão, que é o carro passando numa via e fazendo aquele redemoinho de pó que joga lá para cima, e aí você tem uma reemissão da poluição. Esses dois efeitos somados, eles são o principal efeito de poluição das cidades. Então, o meteorologista, ele acaba trabalhando muito nessa parte de poluição urbana, justamente na estimativa de como a atmosfera pode remediar um pouco a poluição urbana, principalmente através da chuva, porque a chuva ela limpa o ar, fazendo a remoção úmida daquilo que está na atmosfera, mas ela também faz a limpeza das vias. Então ela combate aquela ressuspensão. E os meteorologistas, eles trabalham, além disso, eles trabalham muito com a parte de inventário de emissões. A gente aprende desde os primeiros anos de faculdade a calcular inventário de emissão veicular, para dimensionar, olha, uma cidade desse tamanho tem tantos veículos, então emite tantas toneladas de poluição por ano, seja ela dividida em COV, em NOx. Então, os meteorologistas, eles têm um campo muito bom de trabalhar aí na parte de políticas públicas para ajudar no dimensionamento da carga de uso da cidade, para que a gente não tenha cidades super poluídas, e também na parte de previsão do tempo e manejo, né, da poluição. Aqui em São Paulo, a gente tem o rodízio veicular, que alguns dias, todo carro, pelo final da placa, ele não pode circular na cidade um dia por semana. E isso segue a placa. E esse rodízio, ele foi determinado lá atrás, acho que há quase 20 anos atrás,
justamente por uma equipe da CETESB, composta por engenheiros de tráfego e meteorologistas, que avaliaram o ganho do rodízio veicular para o tráfego e para a qualidade do ar. E é muito engraçado, porque a resposta dessa atitude da CETESB, dessa decisão da CETESB, ela impactou primeiro na qualidade do ar e depois na melhoria do tráfego. A qualidade do ar pelo rodízio veicular foi sentida de imediato, e a melhoria do tráfego ela foi vindo com algumas outras medidas complementares. Então, o rodízio veicular implantado nesse sistema, quase 20 anos atrás, foi um exemplo muito clássico de como os meteorologistas atuaram para melhorar a qualidade do ar da cidade de São Paulo. Bacana, bacana. Daniel, eu imagino que para o trabalho que a CETESB faz, aí, inclusive é um trabalho, enfim, referência no país inteiro, né? Ele é feito, e a gente já acompanhou também aí, inclusive na investida que fizemos aí com a Lígia, ele é feito vem de vários sentidos aí as informações, né? A turma usa até bioindicadores para alguns parâmetros, enfim, vai dependendo muito da realidade. Mas eu acho que uma ferramenta poderosa para auxiliar essas decisões são os modelos de dispersão de poluentes, né? Os modelos, sobretudo para as fontes fixas, né? Para as indústrias, para os ciclos industriais, eles ajudam muito, né? Aí, você poderia trazer para a gente, Daniel, o que é, né, um modelo de dispersão de poluentes, para que ele serve, né? Como é que funciona essa ferramenta poderosa que a gente tem na mão? Eu acho que o modelo de dispersão atmosférica, embora a gente trabalhe bastante, eu acho que é um campo em que os meteorologistas ainda têm muito espaço para se desenvolverem. Porque existem alguns tipos de modelo. O modelo é um software, é um programa de computador em que a gente insere ali informações da fonte emissora, no caso, uma indústria, uma fábrica, uma determinada região, um tanque de hidrocarbono, um tanque de gasolina, por exemplo. E aí, vamos pensar um tanque de gasolina, a gente insere no modelo um tanque de gasolina, esse tanque de gasolina emite um poluente para a atmosfera, e a atmosfera vai dispersar esse poluente. Basicamente, o que o modelo de dispersão faz é isso, de uma forma bastante simples. E aonde está o impacto na qualidade do ar? Onde que a gente usa esse modelo? A gente calcula a eficiência dessa dispersão para saber o quão rápido ela consegue ocorrer. Se ela consegue ocorrer muito rápido e diluir muito, evita-se um impacto na qualidade do ar. Agora, se aquele poluente ele emite, mas ele vai diluindo muito devagar, ele gera altas concentrações do poluente. E gerando altas concentrações de poluente, todo mundo que está próximo à fonte emissora, está dentro dessa nuvem de poluentes, vai respirar aquele poluente em altas doses e aí vão ter danos à saúde. E o modelo de dispersão, ele calcula de uma maneira muito eficiente essa dispersão, essa diluição. E aí a gente consegue determinar regiões onde o impacto ambiental é significativo e onde ele pode ser considerado como bem diluído. Os modelos existem basicamente dois tipos, que muitas vezes não é intuitivo e acabam sendo utilizados de uma forma um pouco equivocada, mas é importante falar isso, é uma coisa que eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidade, que a gente precisa tomar muito cuidado. Existem dois tipos de modelo, que são os modelos de campo próximo e os modelos de campo afastado. O Air Mode, que é um modelo gaussiano, ele é um modelo de campo próximo. Ele só serve para dimensionar impactos ambientais que estão acontecendo próximo de fontes.
Por exemplo, eu tenho uma indústria e eu tenho uma vizinhança daquela indústria. O melhor modelo para eu estudar o impacto ambiental na vizinhança daquela indústria é o AirMode, porque ele é um modelo de campo próximo, ele consegue te dar um bom cálculo da dispersão próxima da indústria. Agora, vamos pensar num outro caso. Por exemplo, em 10 anos atrás, teve uma discussão bastante importante aqui em São Paulo, que era do impacto ambiental, que é a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é a cidade de São Paulo, mais o ABC, que é Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Guarulhos, todas essas cidades que estão muito juntas, elas têm um efeito de emissão de poluentes muito grande. E esses poluentes, a emissão é tão grande, que esses poluentes conseguem viajar por cerca de 60, 70 quilômetros e causar um impacto significativo na cidade de Sorocaba, que é uma cidade que está a 60, 70 quilômetros de São Paulo. Isso foi uma discussão que teve nos anos entre 2000 e 2010, mais ou menos. E aí é o exemplo do caso oposto, que é um lugar de alta emissão está causando um impacto ambiental muito grande em um lugar muito distante. E esse é um tipo de questão que o AirMode não responde, porque ele é um modelo de campo próximo. A gente precisa de modelos de campo afastado, que são modelos, por exemplo, do tipo PUF, por exemplo, o CalPUF. O CalPUF, ele, embora ele tenha uma parte dele em campo próximo, ele não é tão bom, porque ele obrigatoriamente faz uma diluição no estilo PUF que pode limitar um pouco a área de impacto. E aí é interessante a gente ter essa noção de que, olha, existem modelos de campo próximo para trabalhar bem ali a região perto e campo afastado para trabalhar mais afastado, a região distante. E quando eu costumo apresentar isso, às vezes nas aulas que eu dou ou nas apresentações que eu falo, eu costumo falar o seguinte: um modelo é um software. Um software nada mais é do que uma ferramenta. Então, existe uma ferramenta que responda a todas as questões? Não, não existe. Mas e se existisse? Olha, se existisse, provavelmente seria uma ferramenta muito ruim, que não ia te dar um bom resultado em lugar nenhum. Então, quando a gente quer estudar uma coisa, a gente precisa usar a ferramenta certa para obter o resultado certo. E em termos de modelo de dispersão, isso é uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos anos, as pessoas usando ferramentas erradas. Então, é importante que a gente tenha bem na noção do que é um modelo de campo próximo, um campo afastado, para que a gente utilize sempre as ferramentas certas para trabalhar a questão da qualidade do ar. Daniel, show de bola. E eu acho bem poderoso assim o uso do modelo, né, para a gente prever esses impactos, porque a gente consegue trabalhar diferentes cenários, porque isso é muito dinâmico, né? A atmosfera é um negócio muito dinâmico. Ora chove, ora está seco, ora o vento sopra para um lado, ora para outro, ora a fonte de emissão está numa condição, ora está em outra de emissão. Então, esses diferentes cenários, né, inclusive a título de licenciamento, a gente ir para um cenário mais conservador, né, aquele cenário que a fonte está emitindo mais, aquele cenário que está na condição pior de dispersar aquele poluente, é fundamental para que a gente consiga tomar a decisão correta, né? Então, o software ler esses diferentes cenários, para mim, é muito importante, né, na gestão ambiental. Agora, Daniel, tem uma coisa também, aproveitar o meteorologista aqui na minha frente, que é uma caixa preta, rapaz, que quem é da engenharia fica assim, recebe um arquivo no e-mail, anexa ao software, e diz, o que é que tem por trás disso aqui, né? Que são os dados meteorológicos, né? Quando a gente vai trabalhar com um modelo, a gente trabalha com um histórico aí de 3, 5 anos ou até mais, o AirMode principalmente, e esses dados eles são coletados ou de forma sintética, né? São dados modelados também, ou dados reais, dados de estações reais. Como é, Daniel, que esses dados eles são validados, né? Como é que a gente entende
que um dado era um dado de qualidade para a gente utilizar no estudo de dispersão de poluentes na atmosfera? Antes de responder isso, tem uma curiosidade que eu queria comentar ainda do assunto anterior, que foi num ponto que você tangenciou quando começou a falar. Todo mundo, quando fala em estudo de dispersão atmosférica, fala de estudo de poluentes, etc., e fala principalmente de modelo de campo próximo, na parte de estudo de dispersão atmosférica, você fala assim, mas esses modelos ARMODE, modelos gaussianos, modelos de campo próximo, modelos PUF, eles não representam bem a realidade. E é verdade, eles não representam a realidade, só que muitas vezes as pessoas não se perguntam por que ele não representa a realidade. Porque a função do modelo de campo próximo e campo afastado, do modelo de dispersão, principalmente para aplicação industrial, não é representar a realidade. Nunca. A gente não está interessado em representar a realidade. A gente está interessado em descobrir a pior condição existente possível para garantir que ela nunca ocorra. Então, a função desses modelos é justamente descobrir qual que é a pior condição ambiental possível que poderia existir numa região e trabalhar na função de engenharia para garantir que aquela condição não concorra. Então, se a gente conseguir evitar que a pior condição possível, a gente garante que ela não ocorra, a gente está efetivamente garantindo que em toda condição que realmente ocorrer, vai ser uma qualidade do ar melhor do que aquela que a gente encontrou. Então, o modelo, ele não é para representar a qualidade do ar, ele é ele não é para representar a realidade, ele é para garantir a segurança ambiental. Então, o modelo de qualidade do ar, ele tem a função de garantir essa segurança ambiental, identificando o cenário de pior caso, identificando a pior condição de poluição possível, e aí sim a gente tem a oportunidade de trabalhar com ela para garantir que essa condição de poluição não ocorra. Não, perfeito, Daniel. Assim, você já responde já a pergunta que eu fiz, por favor, mas é muito importante também, a título de licenciamento, né, quando a gente está avaliando uma fonte para aquele ambiente, entender que concentração já existe daquele poluente ou daqueles poluentes naquele ambiente, né? Porque tem aí toda a questão da saturação daquela área. Então, pode ser outras fontes de emissão, outros poluentes. Você deu um exemplo, por exemplo, uma região metropolitana do tamanho da de São Paulo, levando poluentes a 60 quilômetros de distância, que para a gente é muito, né? Isso é bem representativo, mas isso é muito em função também das emissões de uma região metropolitana como a de São Paulo. Então, todas essas coisas, elas servem para o licenciamento, né? Para a gente avaliar e liberar aquela fonte de emissão naquele ambiente. Então, para isso, é olhar para o pior cenário mesmo, porque se o pior cenário está dentro do que estabelece a lei, está dentro do que preconiza, todos os outros vão estar dentro também, né? Mas fala para a gente aí, como é que a gente entende que um conjunto de dados meteorológicos ele está bom para uso ou não? Então, isso é uma questão bastante complexa e é uma questão aí que tem uma área muito boa para os meteorologistas trabalharem. A gente tem uma ordem, na verdade, de prioridades para selecionar os dados meteorológicos. A primeira coisa que nós buscamos é uma estação meteorológica próxima ao empreendimento. O melhor cenário possível, o melhor cenário existente é quando o empreendimento tem uma estação meteorológica própria dele, dentro da área dele. Tá? Essa é a melhor condição possível. Infelizmente, não é sempre que a gente consegue isso. Muitas vezes a gente tem que partir para as redes de monitoramento atmosférica. Essas redes, elas estão distribuídas em redes federais e redes estaduais. É muito raro ter alguma rede municipal, assim. Eu confesso que no Brasil eu nunca vi.
mas em outros países já vi. Em geral, a gente tem a rede federal, que pode ser do INPE, pode ser do INEMET, e tem as redes estaduais, que aí são da CETESB, do INEA e dos órgãos ambientais responsáveis. A primeira coisa que a gente faz é buscar uma estação da rede. Quando essa estação existe, a gente tem que identificar a proximidade da estação com o empreendimento. Ela tem que estar, é aceitável algo entre 30 quilômetros, mais ou menos, de distância entre a estação e o empreendimento. Só que só isso não basta. Primeiro precisa ver se, ok, está dentro dos 30 quilômetros, a altitude é a mesma? Isso é importante, porque se eu pegar uma estação meteorológica de Santos, ela está dentro dos 30 quilômetros em linha reta com relação a Santo André, por exemplo. Só que Santos está ao nível do mar, Santo André está a 850 metros de altura. A condição climática da base do Everest é bem diferente do topo do Everest, né? E estão bem próximas. Isso faz muito sentido. Sim, exato. Não precisa tanto. A gente tem, por exemplo, São Paulo e Campos do Jordão. Já é uma diferença absurda e não chega a 1.000 metros de desnível entre um e outro. Enfim, a gente olha o relevo para ver se ele é compatível, a altitude. A gente olha o caminho. Às vezes tem uma estação e o empreendimento está aqui, mas você tem um morro, tem um vale, tem alguma coisa entre os dois que faz com que seja completamente diferente a dinâmica entre um e outro. A gente observa a quantidade de dados que tem a estação. Ela tem que ter pelo menos 5 anos de dados, tá? Esses 5 anos, eles têm que estar completos, tem que ter uma relevância estatística também, eles têm que ser relevantes com a disponibilidade, eles têm que ser adequados ao uso, ou seja, o dado ele tem que estar correto, isso é importante. A gente ter um dado confiável e a gente precisa validar esse dado com uma climatologia para garantir que aquele período de dados está bom. Vou dar um exemplo. Por exemplo, estamos vivendo um período de seca muito grande esse ano. Então, os dados desse ano, eles fatalmente apresentarão níveis de poluentes maiores do que a série histórica, do que a climatologia, porque esse ano está muito seco, está chovendo muito pouco. E se esse ano ele é um ano que ainda está dentro do desvio padrão da climatologia, ok, eu posso utilizar. Se ele é um ano que está completamente fora do desvio padrão da climatologia, por exemplo, ele é o ano mais seco dos últimos 200 anos. Se eu utilizar esse ano, eu apresento uma condição extremamente conservadora, em que eu vou apresentar resultados que não se repetirão pelos próximos 200 anos. Daniel, não, é perfeito o que você está falando, mas só para a turma, de repente, tem alguém que não é bem da área aqui, só para a turma entender que quando a gente trabalha com modelo, a gente utiliza dados passados para tentar olhar para o futuro. Não é isso? Então é isso que você está falando. Um ano que está fora da curva, a gente não pode utilizar porque aí vai mascarar esses cenários futuros que a gente vai prever, né? Sim, exatamente. E por isso a gente tem que tomar cuidado, todo esse cuidado quando utiliza dado de estação. Aí, quando não tem estação, a estação não é boa, a estação está longe, tem um monte de problema, aí nós utilizamos dados de modelo.
em que a gente faz simulação para os últimos 5 anos, para aquela região, e a gente extrai do modelo meteorológico, normalmente do WRF, uma série temporal para aquela região. Aí a gente consegue aproximar o que seria da realidade da região, e aí a gente utiliza esses dados de modelo para forçar a simulação do AirMode. Tá. Não, bacana, Daniel. Show de bola. Ô, Daniel, me parece que a gente trabalha com isso. Eu trabalho há 10 anos, né? Enfim, você trabalha há mais tempo e você trabalha especificamente também com os dados, tratando esses dados. A tecnologia, ela evoluiu. A gente utilizava muito o famoso MM5 nos softwares e agora o WRF, né? Você pode trazer para a gente o que é que mudou assim na tecnologia do tratamento de dados, ou tem alguma variável que é coletada por satélite, de repente que varre todo o globo e que tem um nível de confiança maior? O que é que tem de mais novo, né, nos dados meteorológicos e que tem dado essa cobertura em função das condições antigas? Gente, podem fazer perguntas, tá? A gente já viu que tem algumas perguntas que daqui a pouco a gente vai responder todas Tem elas. uma aqui. Bom, a tecnologia, em termos de... Bom, comparando efetivamente o MM5 com o WRF, teve um ganho de desempenho muito bom, porque os algoritmos do WRF são muito superiores aos algoritmos do MM5. Então, a gente teve um ganho de desempenho de qualidade muito grande, muito embora o WRF seja, entre aspas, uma continuação do MM5. Tá? Então, nesse aspecto, eles seguem a mesma linha, mas é uma evolução significativa. Então, teve um ganho de desempenho muito bom. Eu acho que, daquela época para cá, o grande avanço nas simulações atmosféricas para a nossa região, para o hemisfério sul, foi a assimilação de dados por satélite no modelo. Os modelos meteorológicos atualmente, eles assimilam dados por satélite para fazer as previsões do tempo e também assimilam dados por satélite para fazer a reinterpolação dos dados, tá? Isso é um pouco técnico o que eu estou falando, mas a grosso modo é o seguinte: imagine que a gente tem um pedacinho aqui do globo, um pedacinho do mapa do Brasil. Nesse pedacinho do mapa do Brasil, vou colocar aqui assim, ficar mais visível. Imagine que isso aqui é um pedacinho do mapa do Brasil. A gente tem várias estações meteorológicas aqui espalhadas. Tem um programa que pega os dados de cada uma dessas estações e interpola eles para que faça um mapa, um desenho, digamos assim, com toda essa região. Porque você tem uma estação aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, mas no meio, entre essas estações, não tem nada. Então, ele preenche todo esse espaço com informação. Antigamente, isso aqui era preenchido com os dados das estações. Agora, esse espaço entre uma estação e outra é preenchido com dado das estações, mas também com dado por satélite. Então, o mapa ele fica mais completo. Ele te dá uma condição de simulação muito melhor. E isso é feito para a previsão do tempo, você parte de uma interpolação melhor, de uma coisa que a gente chama de reanálise, que a reanálise é o seguinte: você tem esses dados e eles te dão um mapa. No dia seguinte, você pega todos os dados do dia anterior e analisa eles tudo de novo, já sabendo o que aconteceu. Então, você consegue melhorar os seus dados. Você consegue dar mais definição para as frentes frias, você consegue dar mais definição para onde estão os sistemas de baixa pressão, para as variações de temperatura. E o que a gente utiliza no estudo de dispersão atmosférica, quando utilizamos modelos, são justamente esses dados de reanálise,
porque a gente tem uma qualidade muito boa no dado utilizado. Show de bola, Daniel. Bacana. Muito bom, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui da turma. Mandar um abraço para Nara, Felipe, a turma que está conversando aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que. Eu não vou saber pronunciar bem, mas acho que é Fefegune. Como vocês comparam o nível da poluição naquele local com os dados que o software forneceu? Como saber se está quase chegando naquele nível ou se falta muito, se retrocedeu, etc. E aí, Daniel, você responde ou quer que eu responda? Bom, isso é relativamente simples de entender. Pense o seguinte, existe um padrão de qualidade do ar, tá? Um valor. Esse valor a gente chama de padrão de qualidade do ar. Se está abaixo do padrão de qualidade do ar, tá tudo bem, tá ok, tá um padrão aceitável para a saúde humana. Se está acima daquele padrão de qualidade do ar, está numa condição imprópria para a saúde humana. Eu tenho uma estação de qualidade do ar. Essa estação está dizendo que aquela região tem uma concentração de poluentes, digamos 20, tá? 20 microgramas. Então, a minha estação mostra que aquela região está com 20 microgramas. Quando eu rodo o modelo de dispersão ele parte de uma hipótese. A hipótese que eu vou instalar uma fábrica ali. Se eu instalo a fábrica ali, essa fábrica ela vai gerar uma emissão que vai gerar uma concentração de 10 microgramas. O programa, ele soma os 20 da estação com os 10 da fábrica e mostra que o seu resultado final será 30. Esses 30 microgramas, eles precisam ser comparados com o padrão de qualidade do ar. Digamos que seja 40, que é o padrão novo do MP10. Se 30 está menor que 40, aquela região ela ainda está boa para a qualidade do ar de MP10. Então, a gente sabe que a região tinha 20, somou 10 e ainda tem espaço para mais 10 para chegar no 40. Então, aquela região ainda tem uma qualidade do ar boa. Agora, supondo que isso seja para o MP2,5, que o padrão anual é 30. Então, somou 20 com 10, deu 30, chegou no padrão do MP2,5, chegou no limite. Ali, qualquer aumento de emissão vai causar dano à saúde das pessoas. Perfeito, perfeito, exatamente. Muito bom, acho que a gente respondeu bem aí. Obrigado pela pergunta, tá? Daniel, agora eu queria saber de você o seguinte, para a gente ir para o fim, mas aí, turma, se vocês tiverem mais perguntas, vamos aproveitar o homem aqui para a gente extrair o conhecimento dele. A turma, os meteorologistas, né, que estão agora se formando, que estão entrando no mercado, o que é que você acha que um meteorologista tem que ter de conhecimento assim, fundamental, mas que quer trabalhar na área ambiental, quer utilizar a ciência, a meteorologia para a preservação do meio ambiente? O que é que você acha que a turma tem que saber aí, numa ordem de prioridade? Normalmente são as matérias que os meteorologistas mais reclamam, que é química da atmosfera, micrometeorologia, que acaba sendo o terror aí dos meteorologistas, porque micrometeorologia é uma matéria muito difícil, tem cálculos muito avançados, e modelagem, conhecimento de modelagem ambiental. São os três principais conhecimentos que o meteorologista precisa ter para trabalhar nessa área. Bacana, show de bola. Gente, o Daniel, a gente está chegando aqui ao fim, Daniel, e eu queria lhe agradecer mais uma vez, né, por você ter estado aqui conosco.
E a gente está fechando agora uma série de lives que nós fizemos com grandes especialistas, assim como você veio hoje. E muito obrigado, eu agradeço aí ao Geraldo, a turma da Lentes também. E deixa aqui os teus contatos, os contatos da Lentes, quem quiser estreitar para saber mais sobre vocês e os projetos, para fazer o contato. Pode ficar à vontade. Bom, eu acho que o meu principal contato é o e-mail, que é Danizach, que é Danizach, não sei se daria para escrever, acho que eu posso até postar no comentário aqui. Isso, por favor. Porque se escrever Danizach, arroba qualquer coisa, chega em mim. Então, se colocar Danizach, arroba Gmail, chega, Danizach, arroba Yahoo, chega, Danizach, arroba USP, chega. Mas o principal, eu vou colocar aqui o da empresa, que é Danizach, arroba Lentes Meio Ambiente. Show de bola. O Maurício está aqui agradecendo pelas informações. Um abraço, meu amigo Maurício. Jubes Garcia está falando, Daniel é um profissional incrível. De fato é mesmo, viu? Daniel é show de bola, sabe muito e sempre muito solícito aqui conosco. Então. A Juliana fugiu da gente, a gente tentou contratar ela, mas ela fugiu. Valeu então, Daniel. Cara, obrigado, viu? Obrigado, a primeira de muitas, e vamos lá, vamos bater mais papo aí sobre esses assuntos importantíssimos para a preservação do nosso meio ambiente. Cara, um abraço. Show de bola. Ótimo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado a todos aí pela atenção, um grande abraço. Até mais.